Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças do povo. Com essa palavra do lema da semana, eu saúdo a todos vocês, desejando um bom dia. Que bom nesse domingo bem quente, né? Esse domingo maravilhoso que nós podemos estar aqui com a graça de Deus, a gente se reunir novamente em culto para ouvir a palavra de Deus. Que ela toque os nossos corações, que ela nos transforme para também nós agirmos como o nosso Senhor Jesus. Podem tomar assento. Você também que nos acompanha de casa, hoje novamente temos a live, seja bem-vindo e compartilhe aí nas redes também com seus amigos. Vocês também são convidados a dar uma olhada lá nas redes, Facebook da paróquia, também o YouTube, lá sempre tem os cultos transmitidos e isso ajuda a divulgar a nossa comunidade e a palavra de Deus. Quero convidar as crianças a vir aqui à frente. Eu vi que tem algumas crianças hoje presentes, que bom. E a Sandra também preparou um trabalhinho, de acordo também com aquilo que será pregado. Então, elas podem vir aqui à frente, junto com a Sandra, todas, para depois se encaminhar, então, fazer o trabalhinho. Nós vamos nos preparando para cantar o hino. O nosso encontro vai ser abençoado. Então, as crianças vêm aqui, podem vir todas. Se a mãe precisar trazer no colo, pode. Não tem problema, né? Se não querem depois, né? Depois que já cantou um hino, quem sabe dá para ir, né? Então vocês vão fazer um trabalhinho muito bonito lá que a Sandra vai explicar. Sobre aquilo também que o pastor vai falar hoje na pregação. Então vão lá com a Sandra e Deus abençoe vocês também no trabalhinho de vocês. Enquanto vocês vão cantando os hinos e ouvindo também aqui a palavra no culto, tá bom? Então podem ir lá naquela mesa preparada para vocês. Então, cantemos o nosso encontro vai ser abençoado. Assim nos reunimos em nome e na presença de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Convido a quem pode a colocar-se em pé. Queremos fechar os olhos e agora confessar os nossos pecados ao nosso Deus. Oremos. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós te agradecemos por nos reunires aqui como o corpo de Cristo, unidos pela fé e pela graça que nos salvam. Vivemos em busca da Tua palavra, do Teu consolo e fortalecimento para a nossa comunhão como comunidade cristã. Contudo, Senhor, confessamos que muitas vezes falhamos em viver como um só corpo. Permitimos que o egoísmo, a indiferença e as divisões enfraqueçam a nossa unidade. Nem sempre valorizamos os dons que colocaste entre nós. Nem buscamos viver em harmonia e serviço mútuo. Por vezes, Senhor, ignoramos as dores e alegrias de nossos irmãos e irmãs e deixamos de refletir o Teu amor no mundo.
Perdoa-nos, Senhor, como comunidade e como pessoas, pelas vezes em que não fomos testemunhas fiéis do Teu Evangelho. Renova-nos pelo Teu amor e pelo Teu Espírito, para que possamos viver como membros unidos, ativos, engajados e comprometidos com a Tua missão neste mundo. E assim cantamos confiantes na Tua misericórdia. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Assim está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus Cristo, é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Por isso podemos cantar glória a Deus nas alturas. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, paz entre nós, paz entre nós. Comunidade pode tomar assento. Queremos ouvir a leitura bíblica do Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 14 a 21. A Nádia nos dirige, se você também tem a Bíblia aí pode abrir. Lucas 4, 14 a 21, na página 66 do Novo Testamento. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus sabia para o que ele veio, qual era a sua missão. E nós também sabemos qual é a nossa missão. Que Deus nos ilumine para ter clareza também do que aquilo que estamos para fazer neste mundo. Vamos cantar o hino 209, Deus sempre me ama. Ele está aqui e também está aí nos inários, se alguém quiser acompanhar aí do inário. Deus sempre me ama, nos preparando para a pregação. Divino,
Convido a comunidade a acompanhar a leitura para a pregação do texto indicado aqui, 1 Coríntios 12, versículos 12 a 31. Nosso texto hoje é um texto bem conhecido, um texto um pouco mais longo, mas é um texto que todo cristão deveria conhecer e dominar. Tinha um professor nosso que sempre dizia: é sempre importante ter uns dentes firmes na chapa. Eu nunca gostava muito dessa expressão, mas ele usava essa expressão para dizer: o cristão precisa ter alguns pontos de referência. Na comunidade, algumas pessoas que trabalham precisam ser referência, também nesse sentido. Então ele dá: precisamos ter alguns dentes firmes na chapa, ou seja, alguém que segura aquilo que é móvel na nossa vida. Então, o texto de 1 Coríntios é um destes pontos firmes que segura aquilo que é móvel na nossa vida. 1 Coríntios 12, 12 a 31, Bíblia da Igreja, página 185, do Novo Testamento. Então, a primeira parte da Bíblia é o Antigo, na segunda parte da Bíblia, o Novo Testamento, página 185. Assim diz o texto bíblico: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, e com ele todos se regozijam. Ora, vós sois do corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de cura? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todas? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons.
Por que eu digo que este é um dos textos que é um dos pontos firmes que cada cristão deveria saber? Aqui, a comunidade cristã é comparada com o corpo de Cristo. A Bíblia traz diferentes imagens para a comunidade. Uma delas é a comunidade formando o corpo de Cristo. Em Efésios, nós temos uma imagem bastante parecida, mas com uma pequena diferença. Se a gente ler lá em Efésios, a gente vai ver que lá a comunidade é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça do corpo. É uma pequena diferença que a Bíblia às vezes traz de uma imagem de comunidade para outra, mas que comunica. Aqui, a comunidade é ela que forma o corpo. Lá em Efésios, Cristo é o cabeça do corpo. Porque o texto de Efésios já foi escrito numa época em que na comunidade começava a haver uma certa hierarquia. Uns eram mais importantes do que outros. E então se colocou Cristo como o cabeça do corpo. O mais importante, então, para destacar que é Cristo. Mas aqui o apóstolo Paulo tem esta imagem maravilhosa, onde o conjunto dos membros formam o corpo. E nós, como comunidade evangélica de confissão luterana, temos apreço especial por esta imagem. Por quê? Esta imagem nos diz que na comunidade cristã, todos os membros são importantes. E o conjunto dos membros é que formam o corpo de Cristo. Paulo traz esta imagem da igreja como corpo de Cristo para uma comunidade. Quem já leu a Bíblia em 1 Coríntios vai ver, é uma comunidade que tinha muitos conflitos, tinha muitas brigas. Eles brigavam por questões materiais, tinha brigas de casamento, tinha brigas por causa dos dons, uns queriam ser mais do que outros. Tinha dois conflitos fundamentais que o apóstolo Paulo identifica como o causador de todas essas brigas que a gente vê na comunidade. E o primeiro conflito que ele identifica na comunidade é que nesta comunidade a ceia do Senhor era uma comilança e não era mais a ceia do Senhor. Quando a gente usa a expressão Santa Ceia, é uma tradição da igreja usar essa terminologia, mas quando a gente usa ceia do Senhor, a gente está usando a terminologia que Paulo usou na sua comunidade. Ceia do Senhor. Para deixar claro que a ceia é do Senhor e não da comunidade. A ceia é do Senhor para a comunidade. E um dos problemas que tinha fundamentais nessa comunidade de Coríntio é que a comunidade achava que a ceia era dela. E Paulo vem lembrar, não, a ceia é do Senhor para a comunidade. A comunidade recebe a ceia do Senhor. E ele atribui grande parte dos conflitos na comunidade por falta de ter esta compreensão que a ceia do Senhor é do Senhor e não da comunidade. Por essa falsa compreensão, vão surgindo conflitos, onde cada um na comunidade quer ser mais do que o outro e quer impor a sua vontade. E quando Paulo, se vocês olham ali, o texto de 1 Coríntios 11, ele vai trazer esse conflito da ceia e ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então, para essa comunidade em conflito, que não tem mais claro quem é o Senhor da comunidade, ele diz, eu recebi do Senhor e eu entreguei para vocês. E aí ele descreve o que ele entregou. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, ou seja, a comunidade está aí, porque nós temos um Senhor, Jesus Cristo, que se entregou por nós. E essa entrega de Jesus por nós, lá na cruz, ela se dá aqui hoje, na comunidade, quando nós recebemos
o corpo e o sangue de Cristo na sua ceia. E ele, resgatando este conceito para a comunidade, ele diz: vocês vão ser um só corpo com Cristo. Vocês são o corpo de Cristo. Porque ele quer colocar toda a comunidade na mesma unidade. E o segundo problema teológico que Paulo identifica nessa comunidade cheia de conflitos é relacionada à ressurreição. Nós temos hoje aqui entre nós pessoas enlutadas, famílias enlutadas. E o segundo problema que a comunidade tinha estava relacionado com a ressurreição. Se vocês olhem na Bíblia, ali um pouquinho mais para frente, no capítulo 15, ele vai tratar esse assunto da ressurreição dos mortos. E ele vai perguntar no versículo 12, ora, 15, 12, ora, se é coerente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Ou seja, tinha gente na comunidade que cria que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Mas na comunidade, as pessoas não estavam testemunhando e crendo que os mortos da comunidade também seriam ressuscitados. E aí ele vai dizer: mas se Cristo ressuscitou e nós não vamos ressuscitar, então é vã a nossa fé, do que nos adianta? Dentro deste conceito de comunidade como corpo de Cristo, Paulo vai trazer para a comunidade dizendo assim, ó, Cristo ressuscitou, aqueles que estão em Cristo também vão ressuscitar, porque eles fazem parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, como ele é Deus, não pode estar na morte. Por isso, nós como cristãos cremos na ressurreição e testemunhamos a ressurreição. Não só porque Cristo ressuscitou, mas porque ele prometeu que aqueles que creem também serão ressuscitados. Quem crer em mim, ainda que mora, viverá. Estes dois problemas teológicos que faziam que a comunidade dividia-se na compreensão de quem era Jesus Cristo, geravam uma série de problemas, de conflitos na comunidade, e já não sabiam mais a quem seguir. E ele resgata isto. E aqui, em 1 Coríntios 15, ele deixa muito claro. Irmãos, no versículo 1, olha do 15. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal qual vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Tanto no conflito da ceia, como no conflito em relação à ressurreição, Paulo vai dizer para a comunidade, olha, eu só estou entregando para vocês aquilo que eu recebi. Aquilo que Jesus Cristo fez por nós. E aquilo que Jesus Cristo prometeu por nós. E esta é a função de cada cristão, e é a função também desta comunidade. E se a gente lê Coríntios com atenção, a gente vai perceber que esses dois problemas que geram grandes conflitos entre os cristãos estão relacionados com a pregação da palavra de Deus. Porque diz o apóstolo Paulo lá no início da carta, em 1 Coríntios 1, 21, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Deus quer nos salvar, mas Ele usa meios para tal. E Ele escolheu usar a loucura da pregação para fazer com que a salvação oferecida em Jesus Cristo chegue até a cada um de nós. Por isso é que a comunidade está aí. Por isso a comunidade, a cada culto, anuncia a palavra de Deus. Nos grupos de trabalho, está
ali sendo anunciada a palavra de Deus, porque é um meio pelo qual Deus quer nos salvar. E quando a salvação de Deus chega a nós, o Espírito de Deus se aposta de nós. E isso nos transforma. Diz o texto que nós lemos, no versículo 13, 12 e 13. Pois em um só Espírito todos fomos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nos foi dado de beber de um só Espírito. A pregação de Deus nos traz o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. Ela nos mostra para onde devemos olhar. Ela nos mostra o que é a vontade de Deus. Nesse contexto, onde está sendo dito que a comunidade, a igreja, é o corpo de Cristo. Esse corpo, ele é guiado por um único Espírito, que é o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. É no Espírito Santo é que somos levados a dizer, Senhor Jesus, como diz ali o apóstolo Paulo, no capítulo 12, versículo 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus, ou seja, condena Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. A palavra, a pregação da palavra nos dá a conhecer a Jesus Cristo e o que Ele fez por nós. E nos faz a confessar Jesus Cristo e dizer, Ele é o Senhor. Isto é a obra do Espírito Santo. E uma pessoa possuída do Espírito Santo, ela faz a obra de Deus. Por isso ouvimos no início do culto a pastora dizendo, Jesus percorria a cidade e a circunvizinhança, pregando o Evangelho do Reino de Deus, curando toda sorte de doenças. Jesus é a expressão maior, é a revelação maior de um ser humano dotado do Espírito de Deus. Por isso Ele é também, não só o nosso Salvador, mas Ele é a nossa referência. Primeiro Ele é o nosso Salvador, Ele nos salva, nos tira da condição que nós estamos afastados, perdidos diante de Deus, nos faz olhar para Deus como Ele é. E em segundo lugar, Ele também é um exemplo para nós. Um exemplo. Primeiro Ele nos salva. Depois, Ele é exemplo para o qual nós devemos olhar e orientar o nosso agir e o nosso viver como comunidade, sendo realmente o corpo de Cristo aqui na terra. Para finalizar, vou para o último ponto. Igreja como corpo. É uma igreja onde Deus coordena as diferentes partes. Como diz o texto, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo. No versículo 24, ele acrescenta, Deus coordenou o corpo. Deus é o que coordena a igreja de Cristo. Assim como Deus coordena a criação do corpo humano. Assim traz o exemplo de Paulo, para que a gente possa olhar e entender o que é uma igreja. Ele diz, olhem para o corpo. Meditem sobre o corpo. E vocês vão saber o que vocês como cristãos precisam fazer e ser como comunidade. Uma coisa simples. Cada um de nós sabe o que é um corpo, porque cada um de nós tem um corpo. E cada um de nós sabe todos os mistérios que carrega um corpo. E ele diz, meditem e olhem para o corpo, porque assim vocês vão saber que Deus está coordenando tudo. E nesse corpo, por um lado, esse corpo que Deus coordena, esse corpo, ele é dotado por diferentes membros, diz o texto. E nenhum membro pode dispensar o outro, achando que é mais importante, porque cada um deles tem a sua função. Também, Paulo vai dizer, é assim também na comunidade. Por isso, cada um tem dons diferentes. E nenhum dom é mais importante do que o outro. E todos os dons
são importantes para o bom funcionamento da comunidade, assim como todos os membros do corpo são importantes para o bom funcionamento do corpo. Por isso, se vocês olham ali, o capítulo 12, ele vai falar acerca dos dons. E esses diferentes dons que estão na comunidade, que formam o corpo de Cristo, ele acrescenta no capítulo 13, dizendo: estes dons precisam ser coordenados em amor. Amor. E é nesse contexto que ele vai falar, aquele bonito texto que é usado nos casamentos. Que o amor, tudo pode, tudo suporta, tudo. É nesse contexto que surge a palavra bonita do amor. Onde os diferentes membros precisam estar unidos. Os diferentes dons precisam estar unidos. E para que eles se unam, é preciso de amor. Prezada comunidade, nós estamos aqui, somos o corpo de Cristo, chamados por Cristo no batismo para sermos guiados pelo seu Espírito. Nós estamos aqui para entregar às novas gerações, assim como Paulo entregou para a sua comunidade, o que é viver na graça, no amor e no perdão de Deus. Nós estamos aqui como comunidade e sabemos que um corpo precisa de cuidados. Um corpo, por mais dons que ele tenha, mesmo que ele esteja sendo coordenado com todo o amor, ele precisa de cuidados. Por isso, a gente sabe que aquele que bebe, por exemplo, o fígado faz o seu trabalho. Mas não é o trabalho do fígado impedir que a bebida chegue até ele. Esse é um trabalho da mão e da boca. Mas se eu quero cuidar do fígado, a mão precisa estar agindo, a boca precisa estar agindo. Não é verdade? Se eu tenho pressão alta, a saída é tomar o remédio. Verdade? A mão, o médico vai dar o remédio, a boca toma. Então. Mas a pressão alta vai continuar trabalhando no nosso corpo, por mais que o remédio faça o equilíbrio. Se nós continuar ingerindo aquele monte de açúcar, aquele monte de doce. Não é verdade? Então, se eu quero cuidar uma parte do corpo, eu preciso estar atento com as outras partes do corpo. Este é o exemplo que a palavra de Deus aqui nos traz. E cada um de nós precisa aprender a cuidar do seu corpo. Saber realmente o que faz bem para o corpo. Porque tem coisas que a gente faz, podem nos dar prazer em algum momento, mas podem nos causar doença em outro. E por isso a gente precisa usar as diferentes partes do corpo para coordenar bem a nossa saúde. E não é diferente também na comunidade. Também na comunidade. Também o corpo de Cristo, a comunidade precisa de cuidados. Um prega, outro limpa, outro toca, outro abre a igreja, outro conversa, outro faz uma visita, outro aconselha, outro se coloca ao lado daqueles que sofrem. Cada um na comunidade está sendo chamado a fazer alguma coisa para cuidar do corpo de Cristo. E assim, a igreja de Deus está sendo formada e agindo nesse mundo. O corpo de Cristo precisa de cuidado. Também, essa comunidade precisa de cuidado. Também precisa daqueles que contribuem, daqueles que apoiam os trabalhos, que fazem cultos quando o pastor não está, como o grupo de estudo bíblico fez aqui no último domingo, para que a comunidade que viesse ao culto pudesse ter a palavra. Assim é a vida daqueles que são chamados a ser guiados pelo Espírito de Deus, aqueles que estão formando o corpo de Cristo na terra. Que Deus nos ilumine
e nos fortaleça, nos una com Jesus Cristo e nos mantenha como seu corpo aqui. A única preocupação que nós devemos ter é se nós não estamos sendo guiados pelo Espírito de Cristo, porque a vida eterna está prometida para aqueles que estão no corpo de Cristo, naqueles que são guiados pelo Espírito de Cristo. E enquanto estamos aqui, é o tempo que o nosso corpo tem para se unir ao corpo de Cristo e se deixar guiar pelo seu Espírito. Que Deus nos conduza. Amém. Reagimos cantando o hino Corações em Fé Unidos. Esse hino é muito bonito e tem tudo a ver com aquilo que ouvimos também. Temos entre nós também famílias enlutadas, como o pastor falou, e nós queremos agora fazer a leitura dos dados destas pessoas, para em seguida também colocá-las e carregá-las em nossa oração de comunidade. Como ouvimos, a comunidade, ela se alegra com os que se alegram, mas ela também chora com os que choram. Adriana Luiza Bar nasceu no dia 30 de agosto de 1983, em São João Batista, filha de Wieland e Hildegard Bar. Casou-se com o Rafael do Nascimento, membro aqui da comunidade Bom Pastor, e faleceu no dia 24 de dezembro de 2024, em Blumenau, no Hospital Santo Antônio. Deixem aos 41 anos, 4 meses e 24 dias. Deixem lutados a mãe, o esposo e demais parentes e amigos. Foi sepultada no dia 25, portanto no Natal, às 14 horas, no cemitério do Progresso. Também temos entre nós a família enlutada de Werner Kinn, que nasceu no dia 7 de maio de 1949, em Blumenau, filho de Arno Kinn e de Joana. Casou-se no dia 8 de julho de 71 com Dorle Kinn, e o casal teve 2 filhas. Ele foi professor, membro aqui da comunidade, e faleceu no dia 17 de janeiro deste ano,
alcançando a idade de 75 anos, 8 meses e 10 dias. Deixou enlutados a esposa, 2 filhas, 2 genros, 4 irmãos, 3 irmãs, 3 netos e 1 bisneto. Foi sepultado, a despedida foi dia 17 de janeiro deste ano, às 19 horas. Ele foi, então, cremado. Também, entre nós, falecimento do membro Mário Medeiros de Vasconcelos, que nasceu no dia 8 de outubro de 1946 e faleceu no dia 16 de janeiro deste ano, sendo a cerimônia de despedida no dia 16 na comunidade Blumenau Centro. Filho de Amar Medeiros Vasconcelos e de Eliese Adlich de Vasconcelos. Casou-se com Rejane Petermann e teve também 2 filhos. Era comerciante, todos aqui conhecem, aqui da Marius Bike, e membro aqui da comunidade Bom Pastor. Alcançou a idade de 78 anos, 3 meses e 8 dias, e deixou enlutadas a esposa, um filho, uma filha, um genro, uma nora, um cunhado, uma cunhada e demais parentes e amigos. Então, essas famílias enlutadas, eu peço que, enquanto nós vamos cantar agora 2 estrofes desse hino Para os Montes Olharei, que elas venham aqui à frente, se coloquem perante o altar para termos um momento, então, de oração. Podem vir aqui enquanto cantamos, então, essas 2 estrofes. É isso aí que diz esse hino. Deus nos guardará na nossa entrada e também na nossa saída. Eu me emociono de ver a dona Hildegard aqui, né? Porque a gente jamais espera sepultar um filho, né? Mas na vida a gente não sabe quem vai primeiro e por quem a gente vai chorar primeiro. Por isso, como o pastor falou, nós precisamos todos os dias estarmos preparados. Estar no corpo de Cristo para ter a certeza de que no dia da nossa partida nós vamos estar na comunhão com Ele, na eternidade com Ele. E eu escolhi a palavra para vocês de Mateus 5, que diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Essa palavra de Jesus também é para o sepultamento. Aqueles que choram pela partida de um pai, de um filho, de um ente querido, Jesus promete que serão consolados. E esse consolo vem aos poucos, à medida que a gente se apega à palavra de Deus, à comunidade, aos irmãos, à oração. Isso é uma promessa de que esse consolo vem. E que ele venha também na vida de cada um de vocês. Queremos agora ter um momento de oração. Eu convido a comunidade a colocar-se em pé e queremos nos colocar diante de Deus. Senhor nosso Deus, agradecemos por nos lembrares através da Tua palavra que somos parte do Teu corpo. Ajuda-nos a viver da Tua palavra
e a não nos desviarmos desse corpo, seja lá o que acontecer em nossa vida, que estejamos firmados na Tua palavra e no Teu amor. Intercedemos, Senhor, por esta comunidade, para que ela possa continuar pregando o Teu Evangelho com fidelidade. Pedimos pelas nossas crianças, pelos nossos jovens e idosos, aqueles que sofrem inúmeros sofrimentos, que enfrentam desafios, que Tu possas fortalecer os cansados, consolar os abatidos e guiar-nos a sermos instrumentos da Tua paz. Nesse culto, Senhor, de maneira especial, queremos nos lembrar da Adriana Luiza Bar, do Werner Kim e também do Mário Vasconcelos, que agora eles possam descansar na Tua paz e na Agradecemos, Senhor, por suas vidas e testemunhos, cada um do seu jeito e com os seus dons. Tu conheceu a vida de cada um deles. E agora, com certeza, Tu vai estar presente também nestas famílias enlutadas, consolando com a Tua palavra. Consola, conforta, especialmente na certeza e na esperança da ressurreição em Cristo Jesus. E tudo mais, Senhor, nesse momento que nós queremos pedir, que nossas palavras não sabem expressar, nós o fazemos assim como nosso Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos estender a mão sobre essas famílias enlutadas, para que eles também possam assim ir. E tenha misericórdia de ti, que o Deus da vida e da salvação, que ressuscitou Jesus Cristo, venha sobre vocês e vos console na certeza e na esperança da ressurreição dos mortos. Amém. Vão na paz de Jesus, contam conosco para oração, para conversa, para desabafo. Vão e sirvam ao Senhor com alegria e que Ele abençoe a vida de vocês. Nós vamos cantar agora o restante do hino. Vocês vão receber um cartão também com uma mensagem para vocês ler e serem confortados. A Mara, a Érica também vão entregar. A comunidade pode se tomar assento e cantemos. Então, Deus abençoe. O Senhor é quem te guarda, sombra tua destra estás, nem de dia nem de noite, sol ou lua te ofenderá. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. Só tinha mais uma estrofe, né? Isso aí. Então, podem ir aos lugares de vocês e que Deus os console e os abençoe. Convido o presidente, aqui o Roberto, agora nós temos o novo presidente, né? Para nos dirigir também os comunicados desta manhã. Bom dia, comunidade. Assim como nós também nesse momento nos solidarizamos com as famílias enlutadas, queremos agora também nos alegrar com aqueles que fizeram aniversário. Quem nessa semana fez aniversário?
Alguém fez aniversário? Osmar. Parabéns, Osmar. Que Deus continue abençoando a sua vida e toda a dedicação que você tem a essa comunidade. Mais alguém? Aniversário de casamento. Será que vamos nos alegrar com alguém que fez aniversário de casamento? Não temos ninguém. Então tá bom, vamos ficar para a semana que vem então. O próximo culto será dia 1º de fevereiro, sábado, às 19 horas, com a ceia do Senhor. O plantão até o dia 31 de janeiro é o pastor Erni Renke, da paróquia da Fortaleza. Na semana que vem, na quarta-feira, às 19h30, teremos a nossa primeira reunião do presbitério da paróquia. Então, todos os presbíteros estão convidados. E também, se alguém outro da comunidade quiser participar, está convidado para esta reunião. A oferta do último culto somou a importância de R$ 286 e se destinou para a própria paróquia, formação de lideranças. A oferta de hoje se destina para a ISLB, Fundo para o Trabalho com Música e Liturgia. Pastor, ainda fala um pouquinho da oferta, do fundo? A oferta, essa do Fundo de Música e Liturgia, é a nível nacional, né, para ajudar, por exemplo, iniciativas de formação musical, né, de formação em todas as comunidades. A ideia é que todas tenham músicos, como graças a Deus a nossa comunidade é bem agraciada nisso também. Então, sintam-se à vontade, o Roberto vai colocar aqui a cesta, né? Quem quiser doar, contribuir, isso é uma ajuda também, um serviço do corpo para ajudar pessoas de fora. Enquanto cantamos o hino 419, é preciso que o fruto se parta. Esse hino é bem bonito, né? E tem tudo a ver também com o momento de oferta. Então, cantemos. Pois este produto de vida é sinal.
Só ainda rapidinho 2 avisos. No calendário saiu terceira idade nesta semana, na quinta-feira, tá? Mas não vai ter. Alguém já me disse, mas é muito quente, pastor, ainda. Então, só começa em março. Então, vocês consideram aquilo ali um erro e divulgam também a terceira idade. E no próximo domingo, nós vamos ter o Passadia da Juventude. Já é no próximo domingo, né? O dia todo com o grupo de jovens, um recomeço, assim. Então, eu vi que tem alguns jovens aqui, se tem alguém interessado em participar também da nossa juventude, falem conosco. Nós vamos ter um dia bem legal e queremos o ano todo aí estar junto com a galera da juventude também. Isso, a programação a gente vai estar colocando também aí no grupo do WhatsApp e também não deixam de levar o calendário para casa. Convido a quem pode a se colocar em pé para que tenhamos um momento de bênção. Alô? Agora.